Sim, então como eu estava dizendo, essas questões aqui eu estou fazendo todas. Agora, para vocês aprenderem, não basta eu estar fazendo e vocês assistindo. É importante que vocês tentem fazer. Então, por isso que eu estou perguntando aqui, qual é a sugestão de vocês para fazer essa questão 44? Porque, assim, às vezes a questão não é difícil. Só que tem alguma coisa lá que você precisa perceber. E se eu disser de imediato qual é a ideia-chave para fazer a questão, aí eu já estou dizendo tudo. Vocês têm alguma... Sim. Nessa aí, como é raiz da enésima, raiz enésima. Raiz enésima, a gente pode simplesmente colocar... Primeira coisa é colocar ela como o denominador do expoente. Certo. Pronto. É isso. A ideia-chave é essa. Pronto. Então, pelo menos, estou vendo que tá dando para enxergar isso, né? Ok. Então, vamos lá. Limite. Primeiro, eu transformo a raiz enésima numa potência, modificando o expoente que eu já tenho dentro dessa raiz enésima. Onde eu tinha 1 mais 3n, eu vou ter agora 1 mais 3n dividido por n. Aí, próximo passo é o quê? Aqui também está bastante evidente que precisa ser feito, né? Você tem uma constante, 2, e a única coisa que varia em função do n é o expoente lá em cima. Então, mesmo sem você ter estudado nada de cálculo 4, pelo menos com o que você sabe de cálculo 1, dá para entender o que é que precisa ser feito aí. Você vai calcular o limite desse expoente e vai colocar o valor desse limite lá em cima. Para você explicar esse raciocínio, você pode escrever assim: indicar que está pensando agora no limite lá do expoente, né? Assim, e vai colocar o valor desse limite lá em cima. O que eu fiz daqui para cá foi o quê? Foi passar o limite para dentro, né? O limite entrou na função 2 elevado a x, que está aqui. O que a gente tem aqui é uma composta da função f de x igual a 2 elevado a x com a sequência 1 mais 3n sobre n. Então, de acordo com a proposição 6 da aula 3, tendo em vista que a função 2 elevado a x é contínua em todo x, e que a sequência que aparece dentro dessa função aqui tem limite. Qual é o limite dessa sequência? É 3. Eu vou calcular agora. O limite é 3 e dá para ver isso facilmente porque é aquela história de fazer o quociente dos coeficientes líderes, né? Já que aqui é uma fração com dois polinômios de mesmo grau. Grau 1 em cima e grau 1 embaixo. Então 3 é o coeficiente líder de cima, divide por 1 que é o coeficiente líder de baixo. 3 dividido por 1 dá 3. Então, esse limite aqui vale 3. Aí veja que, assim, esses passos que são mais claros, né, como esse que eu fiz daqui para cá, a quantidade de justificativa que você tem que escrever vai depender do contexto. Vai depender de se esse passo está dentro de uma questão grande, onde você tem que fazer um monte de coisa além disso, ou se, por exemplo, isso é a única coisa que eu pedi a você. Se, por exemplo, numa questão dessa, a questão foi exatamente assim, onde você só precisa calcular esse limite, dizer que o limite existe, calcular o limite e justificar. Não tem muita coisa para fazer aqui. Então, ou seja, vai sobrar tempo para você justificar. Então, nesse tipo de questão, onde só tem isso para fazer, eu gostaria que você não fizesse só assim, né? Só dizendo que o limite é 3, porque isso aí vocês podem fazer até na calculadora, de uma maneira errada, mas que no final permite que você chegue na resposta. Vai calculando lá os valores, calcula 5 valores só, pronto, já sabe o limite. Chega lá, estou desconfiando que vai para 3, então vai para 3. Certo? Então, enquanto vocês tiverem tempo para justificar, na medida do possível, claro, tendo em vista a quantidade de tempo para vocês fazerem a prova que você tem disponível, tendo em vista quanto vale cada questão também, né? Porque se eu lhe der uma questão simples dessa, valendo 2 pontos, eu não vou querer uma justificativa tão incompleta dessa, né? Professor? Oi. Eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão, que eu mesmo, se eu fosse fazer, eu acabaria cometendo um erro.
Por causa que, como tá o 2 elevado a 1 mais 3n dividido por n, eu faria como o senhor fez, mas deixaria separado o 1 dividido por n mais 3n dividido por 3. E como eu ia dividir essas frações, eu ia botar separado depois, que era 2 elevado a 1 dividido por n vezes 3n, ou vezes 2 elevado a 3n sobre 3, ou sobre n. Deu para entender? Sim. Quer dizer? Seria assim, né? Exato. Desse jeito aí. Aí Mas não tá funciona também. Funciona. Se você não errar. Pode falar, professor. Não, se você não errar, esse jeito é basicamente a mesma coisa, escrito de outra forma. Por exemplo, você iria escrever assim e depois iria fazer o quê? Deixa eu até mudar um pouquinho aqui a forma da fração para ficar mais claro. Sim, você iria fazer assim, aí depois continuaria desse jeito aqui que eu estou mostrando. Sim, aí o que eu iria fazer? Eu ia separar e botar 2 elevado a 1 sobre n vezes 2 elevado a 3. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Certo, certo, certo. Sim, então você iria fazer um pouquinho diferente aqui. Iria ficar... até agora eu não vi nenhum erro, não. Nisso que você tá falando. Aí é que vem minha dúvida. Por causa que 1 dividido por n ia tender a 0. 2 elevado a 0 seria 1, né? Mas de qualquer forma sobrou 2 elevado a 3, ó, que é constante, pode sair do limite, então vai dar tudo certo no final. Ah, sim, verdade. Me desculpe, professor. Tranquilo. Professor, eu também poderia explicar, por exemplo, quando tinha antes aquele, deixa eu ver, 1 mais 3n sobre n. Eu poderia chamar de x, aí de explicar que como a função, como o 2 a função 2 elevado a x pode ser a n. Repete aí o que é que você quer chamar de x. Esse cara aqui? Isso. Esse 1 mais 3n sobre... Isso. Aí essa é a minha função, f de Então, n. Bem, quer dizer, chamar de x não, chamar de bn, por exemplo. sim, diga. Qual seria o resto? Chama de bn isso aí e faz o quê? E 2 elevado a esse bn aí é o meu an. Aí eu poderia explicar assim, professor? Sim, sim, sim. É basicamente a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui, só que com outras palavras. Não, Entendi. assim, só muda mesmo o jeito de falar. Nem a justificativa envolvida vai mudar. A justificativa é a mesma, só muda o jeito de falar. Ó. Isso que eu estou fazendo é a mesma coisa que você vê. Uhum. É que, se eu não me engano, era outra preposição que dizia isso. Professor, Oi. outra dúvida que vem em mente agora. Como esse 2 elevado a 0 não é um zero absoluto, isso influencia? Por que não é um zero absoluto? Porque ele vai tender a 0, não vai ser um zero fechado, vai ser um muito próximo. Ou seja, não é uma constante, é uma sequência que está tendendo a zero. Sim. Não tem problema aqui, porque 2 elevado a zero, esse zero pode ser zero constante ou zero que provém de um limite. Isso aí não tem problema não. Teria problema se tivesse zero vezes infinito. Nesse caso, quando você tem zero vezes mais infinito ou zero vezes menos infinito, é que você tem que tentar entender no contexto se esse zero é o que? Está representando o que? Uma coisa é o zero constante vezes, digamos, uma sequência Bn que tende a infinito. Se for zero constante vezes uma sequência Bn que tende a infinito, eu sei que isso aqui vai tender a zero. Então é como se eu tivesse aqui zero vezes infinito é zero. Só que se esse zero não for exatamente o zero constante, mas for uma sequência que tende a zero, aí o produto dessa sequência que tende a zero por outra que tende a infinito, seja mais infinito ou menos infinito, aí eu não sei qual é o limite. É só essa questão
de você saber se o zero é uma constante ou se o zero representa uma sequência que tende a zero. Quando você tem zero vezes infinito, é nesse tipo de situação que você tem que entender o que é que o zero representa. Certo? Por isso que a gente diz que essa expressão aqui pode ou não estar bem definida. Depende do que você está querendo dizer com esse zero aqui. Se for o zero constante mesmo, o número zero, então está bem definido, é zero. Se não, se esse símbolo estiver sendo usado para representar não o número zero, mas uma sequência que tende a zero, e esse outro estiver sendo usado para representar uma sequência que tende a mais ou menos infinito, então isso aqui fica indeterminado. Aí no caso de 2 elevado a zero, não importa. Certo? Sempre vai existir, porque o 2 embaixo não causa nenhum problema. Inclusive, sim, falando nisso, eu acredito que muitos de vocês tenham ouvido falar já, né, do 0 elevado a zero, né? 0 elevado a zero é uma indeterminação. Aí eu vou dizer, depende também. Se você estiver falando de números naturais, se esses zeros aí forem números mesmo, então é 1. Ponto final. Aí na internet vocês vão ver um monte de meme aí dizendo que isso aí é indeterminação, não sei o que. Uns vão querer dizer que é zero, não sei o que. Não, tem todos os motivos do mundo para, quando estiver falando de números naturais, definir isso aí como 1. Inclusive motivos combinatórios. Porque, em geral, m elevado a n é o que? É quantidade de funções que existem com o domínio que tem n elementos e contra domínio que tem m elementos. Certo? Pode-se provar que para todo m e n inteiros positivos, quando você faz m elevado a n, isso vai dar a quantidade de funções com o domínio que tenha n elementos e contra domínio que tenha m elementos. Aí, isso vale para todo m e n inteiros positivos. Ou seja, fica aberto, a princípio, né, se vale também quando m e n são zero ou não. Aí você vai ver quantas funções existem do vazio no vazio. Quantas funções existem do vazio no vazio? Existe uma só função do vazio. É a função vazia. Que função é essa? Vocês nunca viram, provavelmente. A função vazia. Pois é, a função vazia é a função vazia. A partir de conjuntos a gente pode definir essas funções aí melhor. Bom, a função vazia, ela tem domínio vazio contra domínio vazio e ela faz o quê? Absolutamente nada. Pronto, essa é a função vazia. E ela é a única função com domínio vazio e contra domínio vazio. Portanto, isso é motivo claro para a gente definir 0 elevado a zero igual a 1. Porque a gente se inspira nessa regra aqui, que vale para todo m e n inteiros positivos, e diz, ó, isso aí é um motivo para estender essa regra e dizer que, por definição, ela vale também para quando m e n são zero. Porque aí a gente vai dizer o quê? Ó? 0 elevado a zero ainda dá a quantidade de funções de um domínio com 0 elementos para um contradomínio com 0 elementos. Pronto, acabou-se. E tem várias outras justificativas para definir 0 elevado a zero como sendo 1. Agora, se esse zero aí for pensado não como número, mas como um símbolo que se refere a um tipo de função, por exemplo, dado que você sabe que a função f tem limite zero, não importa que tipo de limite, pode ser x tendendo a um número, pela esquerda, pela direita, bilateral, mais infinito, menos infinito, não importa. Se você sabe isso sobre essa função, e sabe também que tem uma outra função g, que também tem limite zero, sabendo apenas isso, sabendo apenas essas duas coisas, me deu o limite agora de f de x elevado a g de x. Tem como responder isso aqui, sabendo apenas o que eu escrevi acima, né? Isso e isso, sabendo apenas esses dois limites aqui, me deu o limite de f de x elevado a g de x. Aqui não tem como responder. Não com base nessas duas informações. Então, para resumir essa história toda que eu estou falando aqui, a gente lá em cálculo 1 vai escrever isso assim, ó. 0 elevado a zero é uma forma indeterminada. Mas aqui eu estou falando de números naturais? Não. Aqui é uma história completamente diferente. Aqui eu estou falando de funções. Esse 0 elevado a zero aqui está representando isso. Esse limite aqui, ó. Não é uma expressão numérica, é uma pergunta sobre limites. É a pergunta de se eu sei que o limite de f é zero e o limite de g é zero, qual é o limite de f de x elevado a g de x? A resposta é, só com essas informações aqui não tem como saber.
Pronto. Então, veja que a polêmica toda é baseada apenas no fato de que esse símbolo pode ser usado para representar coisas diferentes. Quando ele é usado para representar números naturais, tem todos os motivos do mundo para definir isso assim. Quando não, aí você já está pensando em outras coisas, não é mais número, é função, limite de função. Pronto, então fica sendo forma indeterminada aqui no contexto. Então, voltando, eu respondi a pergunta de, enfim, quem perguntou aí o 2 elevado a 0, né, que se tem algum problema, não tem. Quando essa pergunta veio, eu já estava respondendo outra pergunta, né, que era o quê? Se podia pensar nessa sequência aqui como sendo BN, né? Mas é a mesma coisa, inclusive é a mesma justificativa. Veja, seria assim, se eu quisesse escrever de outra forma. Alternativamente, seja f de x igual a 2 elevado a x, nada, sejam essa função definida desse jeito, e a sequência BN definida por isso aqui, pronto. Então, o limite que a gente tem vai ser um limite de f de Bn, que a gente faz como? A gente põe o limite para dentro, né? Ou então, assim, tem várias formas de escrever, né? Se você quiser dizer logo que isso aqui é o limite de f de x quando x tende ao limite de Bn, né? Pode ser também. Pode escrever assim. Ou então pode primeiro calcular o limite de Bn, que no caso aí vai ser 3, para depois colocar o resultado aqui. E finalmente calcular o limite de f quando x tende a esse limite 3, que vai ser 2 elevado a 3, né? Pode fazer assim e pode também fazer ainda como? Passando o limite para dentro, né? Mas é a mesma coisa escrita de outra forma. Passando o limite para dentro seria assim, né? f de 3, que é 2 elevado a 3. Tudo chega no mesmo resultado, inclusive é a mesma justificativa no fim das contas. Então, assim, isso mostra, né, a quantidade de maneiras possíveis que você tem de escrever. Então, não fiquem tentando escrever exatamente igual o que eu escrevo, né? Tem sempre várias outras maneiras de escrever. E, inclusive, isso é o motivo pelo qual é muito fácil perceber quando alguém fila, quando alguém copia do outro. Principalmente quando a pessoa que cedeu suas respostas para outra copiar erra. Aí fica evidente, né? A pessoa está passando a cola para outra, mas ninguém sabe, né? Está fazendo a questão errada. Aí quando eu vejo tem 5 provas erradas, um erro assim, mirou no gol, acertou lá na lateral, assim, foi longe, quase saiu do estádio a bola. Aí não tem como ser coincidência uma coisa dessa. Então, assim... Oi? O que eu queria dizer mesmo era essa outra maneira de escrever que o senhor colocou aí. Eu acho ela uma maneira bem explicativa mesmo, porque como a gente tem uma função contínua, a gente pode transferir o limite para dentro dela, né? Mas perceba que é a mesma coisa que está acontecendo aqui em cima, né? Quando eu passo daqui para cá, ó, limite passou daqui para cá. Ele passou através de quê? Ele passou justamente através da função 2 elevado a x. É porque está escrito de outra forma, mas é a mesma coisa. Assim, se você prefere escrever assim, tudo bem. Isso vai do gosto do freguês, né? Tá? Beleza. Aí, como eu estava dizendo, se você estudou para fazer a prova, sabe fazer as questões, não corra o risco de mostrar a sua solução para outra pessoa, mesmo que você diga assim, ó, não copia não, só dá uma olhada aí para tu se guiar e tal. Porque o risco de você mesmo estar errado e da pessoa que vai copiar não saber exatamente o que é essencial do que não é, principalmente quando essa pessoa não estudou e, portanto, é por isso mesmo que ela tá pedindo, né, para dar uma olhada na resposta de outra pessoa, ela não vai saber o que é essencial do que não é. Ela não vai saber abstrair dali o que é que ela precisa manter do que ela não precisa manter. Então, o risco de você ser prejudicado, porque quando eu for corrigir, eu não vou querer saber quem passou para quem não. Se tiver uma coisa muito igual lá, que fica evidente que houve cópia, eu vou tirar ponto de todo mundo que estiver envolvido. Bom. Então, assim, só para terminar, né? 2 elevado a 3 é 8. Só para
finalmente chegar no valor disso aqui. Pronto. Então fiz aqui, ó, 4 maneiras diferentes. Nesse finalzinho daquela outra solução, né? Aqui é onde o limite entra. Ele entra aqui, eu vou inclusive acrescentar mais um passo para ficar o quê? O 2 elevado lá em cima ao limite de 1 sobre n, né? Então o limite entrou através de qual função? Da função 2 elevado a x. E o que é que justifica isso? Como eu estava dizendo, ó, proposição 6, letra A, no caso, já que tanto P quanto L aí são finitos. O L é 8, o P é 0, né? Nesse caso aqui. Então, se o P e o L são finitos, você está na letra A. Aí você precisa verificar ou a continuidade de f em P, que é o caso aqui. A função f de x igual a 2 elevado a x é contínua em 0. Ou essa outra condição, que no caso a gente não precisa se preocupar com ela aqui. Bom, vou apagar esses rascunhos aqui que eu estava fazendo. E vamos para a próxima questão. Eita, tá querendo travar o Word agora. Vou fazer uma coisa, eu vou abrir outro documento. Tá, vamos lá. A próxima questão é essa aqui, ó. N vezes seno de 1 sobre n. Tem uma sacada aí que, se você tiver essa sacada, você resolve a questão fácil. O problema é perceber, né? O que é que precisa ser feito aí. Talvez a primeira coisa que você pense ao ver essa questão seja aquela história que está lá na aula 4, né? Corolário do teorema do confronto. Sequência limitada vezes uma que tende a 0. O produto vai tender a 0. Só que aqui a outra não tende a 0. Tende a infinito. O que é que vai acontecer com isso aqui, ó? 1 sobre n vai fazer o que aí? Vai fazer esse seno tender a 0. Porque 1 sobre n tende a 0. E como seno é uma função contínua, seno de 1 sobre n vai tender a 0 também. Já que seno de 0 é 0. Certo? Então, o n está tendendo a infinito, só que o seno está tendendo a 0. Tem uma briga aí. Quem é que vai ganhar? É um ou outro. Né? Vai para infinito, vai para 0 ou nenhum dos dois, ou vai ficar constante. Aí, enfim, a sacada que eu estava falando é simplesmente você perceber que você pode escrever isso como uma fração, assim. E aqui você pode chamar esse cara de x, né? Vai ficar o quê? Sendo de x sobre x, eu estou escrevendo de maneira relaxada, depois eu organizo. E sendo de x sobre x, quando x tende a 0, vai ser o quê? Vai tender a 1. É basicamente essa a ideia aqui, tá? A questão 45. Aí, assim, para justificar melhor, é só você escrever da forma que eu estava explicando na outra questão, né? Que neste ponto aqui, o que você faz é enxergar isso como sendo uma composta dessa função aplicada na sequência 1 sobre n. Isso aqui é um f de Bn, onde f de x é isto e Bn é 1 sobre n. Aí usa a mesma proposição que eu estava mostrando aqui. Proposição 6 da aula 3, para dizer que o limite vai entrar na função, portanto, você vai calcular o limite desse 1 sobre n aqui, que é 0, ou seja, o limite dessa expressão aqui vai ficar o limite desta quando x tende a 0, que é 1 pelo limite fundamental lá, de cálculo 1. Enquanto isso, o outro documento ainda está travado. Professor, mas eu não preciso explicar o porquê do seno de x sobre x, não? Não, porque é cálculo 1. Tá certo. Esses resultados de cálculo 1, a gente assume que vocês sabem. Seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1 por causa daquilo que a gente estuda lá em cálculo 1. Então, tudo que vocês estudam lá em cálculo 1, vocês podem usar aqui. Muitas vezes é necessário aproveitar coisas lá de cálculo 1 para usar aqui. Por exemplo, quando a gente tem uma sequência, digamos, a n igual a exponencial
de menos n. Não tem o que fazer aqui, a não ser aproveitar coisas que a gente sabe de cálculo 1 sobre a função f de x igual a exponencial de menos x. A gente sabe lá de cálculo 1 que essa função tende a zero quando x tende a mais infinito. E aqui é basicamente enxergar essa sequência como sendo f de n, né? Ou seja, essa sequência aqui é apenas uma restrição dessa função que a gente já conhece, lá de cálculo 1. Quando eu digo restrição, eu só estou mudando o domínio aqui. Ao invés de ter um x variando nos reais, eu tenho um n variando nos naturais. Pronto, é só isso que muda. Como eu só mudei o domínio, o limite é preservado. Limites sempre são preservados quando você só muda o domínio, mantém a fórmula, certo? Então, a partir disso que a gente conhece dessa função lá de cálculo 1, e sabendo, claro, que os limites são preservados por restrição de domínio, então essa sequência também vai ter o mesmo limite dessa função, que é zero. Tem várias coisas, inclusive para crescimento, decrescimento de sequências. A gente calcula muitas vezes a derivada de funções que estendem sequências para calcular limites do tipo L'Hopital. Eu expliquei isso na aula passada da outra turma, certo? Então, assim, eu não vou escrever em maiores detalhes aqui, a explicação eu estou dando mais em palavras aqui, verbalmente. Vai ficar no vídeo e não no arquivo. Depois eu organizo melhor aqui, talvez, e coloque lá no Classroom. Próxima. Cadê? A próxima é essa 46, ó. 2 elevado a menos n vezes cosseno de nπ. Pronto, aqui sim é a hora de você perceber que você tem uma sequência que tende a zero, multiplicando outra que é limitada. Essa sequência cosseno de nπ, ela fica oscilando, né? Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 1π é menos 1. Cosseno de 2π é 1. Então fica oscilando entre 1 e menos 1, 1 e menos 1. Ou seja, isso aqui é basicamente menos 1 elevado a n. Se você quisesse escrever isso aqui como menos 1 elevado a n, estaria correto também. Seria a mesma sequência, menos 1 elevado a n. Tá? Então, de qualquer forma, é uma sequência limitada que está multiplicada por outra que tende a zero. Então você vai ver aqui, ó, na aula 4, corolário 3 da aula 4. Se a n é uma sequência de números reais limitada e bn é uma sequência de números reais que converge para zero, então o limite do produto dessas duas sequências também é zero. Isso é um corolário do teorema do confronto que está aqui atrás. Corolário significa que é uma consequência imediata dessa afirmação aqui. Inclusive, a demonstração é bem simplesinha aqui, é só isso aqui. A partir do teorema do confronto, dá para provar isso aqui apenas com isso. Então, assim, não vou nem escrever essa, né? Se vocês quiserem ver escrito como é que se argumenta no caso dessa questão aqui, tem uma questão bem parecida que eu resolvi na aula passada. Você pode, inclusive, nem escrever muito, só sublinhar aqui dizendo que essa aqui, setinha zero. Setinha zero significa converge para zero. Coloca uma setinha zero embaixo dessa e coloca o nome limitado embaixo dessa, certo? Então, o limite é zero. 47. Ah, essa aqui, ó, é parecida com qual? Vocês já devem ter visto uma sequência ou uma função parecida com essa aí. Só que no lugar do 2 teria 1. Inclusive nas aulas eu explico sobre essa sequência. Pronto, aqui, ó, aula 5. A sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n. Está na aula 5 porque a demonstração do limite dessa sequência aqui envolve séries geométricas. Mas a conclusão é que essa sequência tem limite igual à constante de Euler, que vale aproximadamente 2,71828, 1828. Então, como é que a gente aproveita esse resultado aqui para calcular o limite daquela outra sequência, né? Onde no lugar do 1 a gente tem um 2 aqui. Vamos lá. Pronto. Essa a gente já sabe que tem limite igual à constante de Euler, mas a gente quer essa aqui. Então, o que é que a gente faz? Vamos fazer assim, ó. Onde tem 2 sobre n, eu vou escrever isso como sendo 1 sobre alguma outra coisa. Tem que ver
Quem é que eu preciso colocar aqui embaixo para que em cima eu tenha um 1 e que o quociente ainda seja o mesmo que eu tenho aqui? Vou precisar colocar embaixo sobre 2, né? É como se eu estivesse dividindo por 2 embaixo e em cima. Agora, note que se eu tivesse esse n sobre 2 também aqui em cima, eu poderia facilmente calcular o limite. Porque o n sobre 2 eu passaria a chamar de u, digamos. Se lá em cima fosse n sobre 2 também, eu colocaria u lá em cima também. Aqui também. E o limite seguiria, né? Mas não é tão simples assim, porque lá em cima eu não tenho n sobre 2, eu tenho n. Eu tenho que modificar, fazer alguma coisa aí para lá em cima aparecer o n sobre 2 que eu quero que apareça. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar esse n sobre 2 lá e fazer alguma compensação para não estar alterando de maneira ilegítima a expressão que eu tenho aí. Então eu vou colocar por fora uma potenciação com expoente 2. Então veja que eu não modifiquei a expressão que eu tinha dentro, né? Onde eu tenho 2 sobre n, eu tenho uma fração equivalente, que é 1 sobre n sobre 2. E ao invés de elevar a n, essa soma aqui dentro dos parênteses, eu primeiro elevo a n sobre 2 e depois elevo ao quadrado. Pronto. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que agora aqui dentro, ó, eu tenho uma expressão que tem basicamente a mesma forma dessa aqui, cujo limite a gente já conhece. Essa forma aqui, ó, também está presente aqui. Só que, claro, no lugar de n, a gente tem n sobre 2. Só que isso não vai alterar o resultado, não. Então vamos lá. Primeira coisa, depois dessa modificação que eu fiz, é passar o limite para dentro desse colchete aqui, né? O colchete basicamente está funcionando como a função x ao quadrado. E x ao quadrado é uma função contínua. Então, esse limite vai entrar no colchete, assim, né? E lá fora do colchete continua tendo o quadrado. Pronto, então primeiro eu devo calcular esse limite aqui dentro dos colchetes. Que limite é esse? Esse limite pode ser calculado usando aquela ideia de que isso é apenas uma composta, né? Ó, isso é igual a um f de n sobre 2, onde f de x é a função 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Logo, o limite dessa composta, sabendo que essa função f, agora tem que ver direito aí como é que faz, né? Porque essa função f é contínua. É contínua. Como é que eu sei que é contínua? Tá, eu vou assumir por enquanto que é contínua, tá? Depois eu vou procurar saber se a justificativa para isso é realmente não trivial. Pausa para algumas observações. Leia no vídeo.
Mas por enquanto vamos assumir que essa função é contínua para x positivo e, portanto, agora sim, o limite da composta, né, dessa função f aplicada na sequência n sobre 2 pode ser calculada daquele jeito que a gente costuma fazer, passando o limite para dentro. Só que aqui nessa passagem, como não existe o f de infinito, né, o que precisa ser feito aqui é, na verdade, um limite. É o que eu falei lá também na aula 3, aqui, logo depois dessa proposição 6, tem uma observação explicando que mesmo quando o limite não fizer parte do domínio da função, você ainda pode escrever assim, f do limite, para se referir a o limite de f quando x tende àquele limite aqui dentro. Enfim, depois leia mais com calma essa observação aqui. O que eu quero realmente fazer é, na verdade, colocar aqui o limite de f de x quando x tende ao limite de n sobre 2, que é o quê? Que é mais infinito. É a mesma proposição que eu estou usando aqui, né? A mesma proposição que eu já expliquei várias vezes, f de n sobre 2. Basicamente, a gente passa o limite para dentro. Só que nesse caso aqui, o limite, se eu passo esse limite para dentro, ele vai me dar um resultado que é mais infinito, que não faz parte do domínio da função. Aí, como é que eu vou escrever f de mais infinito? Eu não sei o que é f de mais infinito, a não ser que eu defina f de mais infinito é isto. Então, eu poderia, inclusive, escrever assim, f de mais infinito, não teria nenhum problema, desde que eu tenha em mente essa convenção aqui que eu estou fazendo na observação 3. Ó. A observação 3 tem também em outro lugar que eu lembro que eu escrevi. Aqui. Pronto. O que eu estou explicando aqui é que a gente admite escrever coisas do tipo exponencial de menos infinito, arco tangente de mais infinito, raiz cúbica de menos infinito. A gente aceita esse tipo de escrita desde que esteja implícito no contexto que, na verdade, essas expressões representam limites. Quando a gente escreve assim, exponencial de menos infinito, a gente está pensando num limite. É o limite de exponencial de x quando x tende a menos infinito. Quando a gente escreve raiz quadrada de mais infinito, a gente está pensando num limite também. É o limite da raiz quadrada de x quando x tende a mais infinito. Esse limite existe e é mais infinito. Eu só não posso escrever coisas assim, ó, seno de mais infinito, seno de menos infinito, porque mesmo se eu quiser pensar como limite, esses limites não existem. Raiz quadrada de menos infinito. Esse limite não está bem definido. Então, no caso aqui da questão, né, eu poderia, inclusive, se eu quiser pensar daquela maneira de passar o limite para dentro, funciona também. Porque vai ficar f de mais infinito. F de mais infinito, nesse caso, tendo em mente essa convenção, né, que eu estava explicando aqui. Já me perdi, mas enfim, essa que eu estava mostrando agora na aula aqui. Faz sentido usar essa expressão para se referir ao limite de f de x quando x tende a mais infinito. E, finalmente, o limite de f de x quando x tende a mais infinito, aqui eu vou usar de cálculo 1. Vai ser o limite dessa expressão aqui quando x tende a mais infinito. E lá de cálculo 1 a gente sabe que isso aqui é a constante. Da mesma forma que ocorre para a sequência, também ocorre para a função, quando você troca esse n por x. Só que também isso é coisa que não é de cálculo 4. Então a gente tem que aproveitar de cálculo 1. Qualquer livro de cálculo 1 vai ter lá esse limite aqui. Nas aulas não dá tempo de falar de tudo, então provavelmente vocês não viram isso aqui nas aulas. Sim, então o que eu fiz aqui foi apenas calcular esse limite dentro dos colchetes, né? Aqui em cima, voltando agora para cima. Logo, aí eu vou retomar o que eu estava fazendo lá em cima. Ei, professor. Oi. Isso, por exemplo, como eu vi isso em cálculo 1, mas o senhor não souber que eu vi, o senhor vai descontar alguma coisa na prova? Não entendi. Se for de cálculo 1, não importa se você viu ou se não viu. Se for coisa de cálculo 1, que esteja em livros de cálculo 1 e que sejam coisas assim, amplamente conhecidas, tá? Isso aqui é amplamente conhecida, está em todo o livro de cálculo 1. Porque assim, não é que eu queira proibir você de usar coisas que viu em livros quando essas coisas não são tão conhecidas. É porque eu preciso saber de onde você está tirando as coisas. Se for uma coisa muito famosa, como é o caso desse limite aqui,
lá de cálculo 1, aí não tem nenhum problema. Pode usar, até porque não é nosso papel aqui em cálculo 4 estar falando disso. Isso aqui não é o assunto propriamente de cálculo 4. O problema é quando, por exemplo, você usa coisas de outros livros de cálculo 4 que eu não defini ou que eu defini de outra maneira. Aí fica um pouco estranho. Eu até sou flexível com isso. O pior de tudo é quando usa uma coisa que é incompatível com as minhas definições. Você tem que entender que cada livro, cada autor, cada professor tem escolhas que ele precisa fazer para definir as coisas, para padronizar. E essas escolhas muitas vezes são incompatíveis de um com relação ao outro. Não significa que algum deles esteja errado. É só uma questão de coerência interna. Aí, se eu estou adotando minhas convenções lá, e você chega, por exemplo, eu de vez em quando encontro gente falando definições que eu não fiz, né? Por exemplo, sequência monotônica não decrescente. Eu sei o que é porque eu já vi em outros livros, mas eu não defini isso. Eu, na verdade, o que é uma sequência monotônica não decrescente? É crescente, pra gente é crescente. Eu usei outro nome, né? Então, esse é o problema. Além do mais, além dessa questão das definições, a teoria tem uma estrutura, ela tem uma ordem. Quando eu peço justificativas para vocês, essas justificativas são com relação à ordem que eu estou adotando aqui. Em outro livro, o que eu estou tomando como definição pode ser um teorema lá. E o que eu tomo como teorema pode ser uma definição para eles. Então, quando eu peço justificativas, essas justificativas necessariamente são com relação a alguma estruturação da teoria. Alguma maneira particular de estruturar a teoria. Se você sai dessa maneira que eu estou adotando aqui para outra, aí perde totalmente o sentido, porque a justificativa lá pode ser trivial. Pode ser, isso aqui é assim porque ele definiu assim. Isso acontece muito. Tem livros de cálculo que definem a função logaritmo como uma integral. O que é o logaritmo natural de x, por exemplo? Aí alguns livros vão dizer, por definição, ln de x é a integral dessa forma aqui de 1 sobre x. Por definição. E tem outros que não, definem de outra forma. Por exemplo, tem outros que vão definir ln de x como sendo função inversa de exponencial de x. Aí é outra maneira totalmente diferente de estruturar a teoria. Aí imagine você, por exemplo, se eu estiver adotando um livro que adota essa definição aqui para ln de x. Aí eu chegar na prova e pedir, mostre que essa igualdade é verdadeira na minha estruturação, na minha teoria. Mostre que na minha teoria, onde eu utilizei essa definição para ln, essa igualdade é verdadeira. Aí você que estudou por outro livro, que adotava essa definição aqui, vai dizer simplesmente o seguinte: é fácil, por definição. Por definição, nós temos que ln de x aí não vale, né? Aí perdeu totalmente o sentido da coisa. É esse o problema de você sair pegando coisas de outros lugares. E também, às vezes, quando você sai pegando coisas de outros lugares, você também usa de maneira errada. Por exemplo, semestre passado, na última prova, teve gente que pegou tabelas de outros lugares que dava uma resposta diferente da minha. Nenhuma das duas estava errada. Só que a resposta que a pessoa colocou só faz sentido se a gente estiver falando de funções complexas, com domínio estendido, que foi coisa que eu não falei na aula. Errado não está, mas está ao mesmo tempo. Sabe? É uma ferramenta que só faz sentido se você estiver falando de outros tipos de função, de funções complexas, e não para funções reais, que foi o que eu abordei, né? Certo? Então, tem umas sutilezas assim que, se você for
por aí pegando coisa em tudo que é lugar, pode errar e pode dar respostas que, mesmo corretas em outras abordagens, estão erradas na minha, ou não tem graça na minha. Né? Próxima, 48. 48 é seno de 2n sobre 1 mais raiz de n. Vamos ver o que é que acontece aqui. Será que é aquele caso de função limitada multiplicada por outra que tende a zero? Seno de 2n é limitada, né? Ela está multiplicada por quem? Está multiplicada por 1 sobre 1 mais raiz de n. Qual é o limite de 1 sobre 1 mais raiz de n? Vai ser 1 sobre mais infinito, que o limite disso aqui embaixo é mais infinito, né? E 1 sobre mais infinito é zero. Então, de fato, essa sequência aqui a gente pode ver como produto de sequência limitada por sequência que tende a zero. Então, deixa eu escrever aqui. Pronto, como é que eu posso ver essa sequência aqui? Eu posso ver como sendo produto de duas, né? Onde uma delas tende a zero, a outra é limitada, portanto, o limite é zero. Veja que quando é igual, eu escrevo igual. Quando não é que a expressão seja igual a zero, mas é que ela tem limite zero, eu não escrevo igual a zero, eu escrevo setinha zero. Setinha zero significa tende a zero, ou seja, tem limite igual a zero. Certo? É importante usar igual quando você quiser dizer que as coisas são iguais. Eu vejo muita gente usando igual à torta à direita assim, igual, 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 ou então usando setinha, a torta à direita também, setinha, setinha, setinha. Setinha, na matemática, tem vários significados. É usado para limite, pode ser usado também para implicação, né? Essa seta aqui, ó, A implica B. Então, A e B aqui nesse contexto são proposições. Se A é a proposição que diz que todo homem é mortal e Sócrates é homem, e B é a proposição que diz que Sócrates é mortal, então essa implicação aqui é verdadeira. Uma coisa implica a outra. Tem outras setas também para funções, a gente usa assim, né? Uma função f de A em B que manda x em f de x. Veja que são setinhas diferentes, né? A de cima é de um jeito, a de baixo é de outro jeito. Porque tem significados diferentes. A de cima é apenas para separar o domínio do contradomínio. A de baixo é para dizer que o mecanismo como essa função funciona, quer dizer, a relação que ela estabelece entre elementos do domínio e elementos do contradomínio é indicada desse jeito. Ela manda cada x numa expressão aqui que pode ser x ao quadrado mais 1, por exemplo. Esse vai ser o f de x. É assim que a gente indica uma correspondência definida por uma função, com essa outra setinha aqui. E essa setinha da função é a mesma setinha que aparece no limite, só que tem significados diferentes. Então, cada símbolo tem um significado. Se sai... diga. E qual é o símbolo correto que eu posso usar? Por exemplo, eu tenho uma equação C igual a AB. Aí eu quero isolar o A. Como é que eu faço? Porque eu não posso botar igual na frente, né? Porque eu quero isolar C o A. Igual ao quê? C igual a AB. Agora eu quero isolar o A, professor. Isolar o A. Uhum. Botar A igual a C sobre B. Sim, qual é o problema? É só dar um espaço? Você quer dizer que uma coisa implica a outra, é isso? Portanto, mas pode usar, portanto, assim, vejo... hora que eu for fazer uma conversão, por exemplo, botar o B também. Pode usar sempre que você quiser dizer que ambas as coisas são verdadeiras e que a segunda decorre da primeira. Isso aqui tem um significado diferente da setinha. Inclusive, eu vejo professores de matemática, doutores, errando isso porque nunca prestaram atenção. Minha lógica, essa setinha aí eu uso assim, nos intermediários da função. Aí o portanto eu só usava no final. Eu estou errado, né, professor? Veja bem, a setinha, ela não é exatamente o que você quer dizer aqui, porque o significado dela é dado por uma tabela, que é o seguinte. Vamos colocar aqui proposições A, B e proposição A implica B. O significado da setinha é simplesmente o seguinte. Você vai ver se A e B são verdadeiros ou falsos. Você vai ter 4 possibilidades aqui.
São essas 4 possibilidades aqui. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A setinha, que é a implicação no caso, ela vai ser falsa apenas nesse terceiro caso aqui. E vai ser verdadeira nos outros. Então, quando você escreve isso aqui, se você escreve com setinha, a rigor você está dizendo que é falso que a primeira seja verdadeira e que a segunda seja falsa. Ou seja, você está negando que ocorre essa terceira possibilidade aqui. Sendo que não é isso que você quer dizer. Se você escrever assim, você apenas está dizendo, ó, olha, a única coisa que eu sei é que essa terceira possibilidade aqui não ocorre. A única coisa que eu sei é que é falso que a primeira parte seja verdadeira e que a segunda seja falsa. Mas não é isso que você está querendo dizer. O que você está querendo dizer é, eu sei que as duas são verdadeiras. Então, ou seja, na verdade, você está nesse outro caso aqui, ó. Eu sei que as duas são verdadeiras. E além de saber disso, eu sei que eu consigo justificar a segunda a partir da primeira. Então é totalmente diferente. Enquanto que a setinha é apenas você dizer que essa terceira possibilidade não ocorre, o portanto é dizer que as duas coisas aqui, à esquerda e à direita, são verdadeiras e, além disso, a segunda pode ser justificada a partir da primeira. E esse pode ser justificado é uma coisa subjetiva, vai depender do contexto. É no sentido de dizer que o leitor consegue entender, ao ver isso que está escrito, se ele prestar atenção na relação que existe entre a primeira coisa que está à esquerda e a segunda que está à direita. É uma coisa meio subjetiva, porque diz respeito a todas as informações que o leitor pode capturar do contexto para reconhecer a segunda coisa como sendo decorrente da primeira. Tá? Mas o que está sendo dito de objetivo é que as duas são verdadeiras. E, além disso, tem uma... Mas eu posso usar o portanto duas vezes numa mesma linha? Pode. Isso aí não existe essa questão da... Aquilo que a gente aprende em redação, né, de não repetir palavras, na linguagem simbólica isso não é um problema, não. Se fosse um problema, nós estaríamos lascados, porque a quantidade de para todo existe que a gente tem que usar direto, e esses conectivos lógicos também, sempre se repetindo, isso aí não teria condições de ninguém falar nada, se a gente fosse se preocupar com repetição. Agora é só prestar atenção em saber o que é que você precisa usar, na verdade, em cada lugar, né? Às vezes, o que você quer dizer aqui, por exemplo, já não é o portanto. Se você quiser apenas chegar aqui, ótimo, portanto está perfeito. Agora, às vezes, o que você quer mostrar é uma equivalência. Sabe? Prove que tal coisa acontece somente se outra coisa. Por exemplo, isso acontece sempre quando diz respeito à igualdade de conjuntos. Por exemplo, né? Prove que a função vetorial R de t dada por cosseno de t seno de t é uma parametrização do círculo. Certo? Isso aqui é uma igualdade de conjuntos que precisa ser mostrada. Você precisa mostrar que a imagem dessa função vetorial está contida nesse conjunto de pontos no plano e que, reciprocamente, esse conjunto de pontos no plano está contida na imagem dessa função vetorial. Então, é uma ida e uma volta. Tem duas implicações envolvidas aí. A maioria das pessoas só lembra de uma, que é mostrar que a imagem dessa função vetorial está contida na curva que está dada aqui. E para mostrar isso é fácil, é só substituir. Mostrar que, se eu colocar cosseno aqui e seno aqui, a igualdade é verdadeira. Pronto. Certo? Só que isso aqui é só uma das etapas, né? Você está mostrando com isso que a imagem dessa função está contida aqui. Então, isso é a ida. Tem que ter a volta. Aí a volta é mais complicada. Então, depende muito do que você quer fazer, né? Se você quiser chegar só aqui, beleza. Portanto, está ótimo. Agora, às vezes, você precisa não apenas da ida, mas da volta também. Aí, às vezes, quando a gente precisa da ida e da volta, a gente às vezes, pode usar também essa outra seta, né? A ida e a volta. Enfim, tem que saber o que é que você quer dizer. Eu reconheço que não é tão simples assim para quem está começando. Essa seta significa si, somente si, professor? É isso, a seta dupla é si, somente si. É duas implicações, uma indo e outra voltando. Professor, o senhor pode passar depois uma literatura com simbologia ou não tem, ou o senhor não tem como? Seria muito extensa essa literatura, né? Mas eu tentei explicar um pouco disso nas aulas de pré-cálculo, que está lá, inclusive, no canal. Tem, inclusive, uma playlist de pré-cálculo. Eu explico um pouquinho do início da lógica básica e, portanto, essas simbologias. Assim,
Se fosse explicar mesmo, seria um curso, né, de vários semestres aí. Eu entendo, eu queria só uma bibliografia mesmo. Bibliografia. Rapaz... Depois você pode mandar no Classroom? Olha, um livro que muita gente usa, né, no ensino médio, Fundamentos de Matemática Elementar. Não é perfeito, mas é assim, é uma das melhores coleções de matemática do ensino médio. Não vai ser apenas sobre essa questão da simbologia, vai ser de tudo, né? De tudo com uma... assim, é matemática para quem quer fazer vestibular de ITA, essas coisas assim, sabe? Não é perfeito, mas é uma das melhores coleções que existe no ensino médio. Aí tem também a matemática do ensino médio. É outra coleção já. Aí já é da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática. Aí já é voltada para professores de matemática do ensino básico. Só que é matemática elementar voltada para professores. Dá para entender tranquilamente. Onde o autor, inclusive, dessa outra coleção, a matemática do ensino médio, é mais preparado para falar sobre essas questões de como é que as coisas são feitas na matemática, a linguagem que ele usa e tal. É um autor bem conhecido. Quer dizer, tem vários autores, mas um deles é Elon Lages Lima. É um dos caras que mais escreveu coisa de matemática no Brasil. Bom, são literaturas extensas aí, onde você vai poder consultar muita coisa. Bom, vamos para frente aqui. A próxima, 49. É uma diferença de logaritmos, né? Sempre quando a gente vê uma diferença de logaritmos, vale a pena pensar em quê? Em transformar isso num logaritmo de quociente, né? Então vai ficar ln de 2n ao quadrado mais 1 menos ln de n ao quadrado mais 1. Sim, outra coisa também, isso, o primeiro é o IESE mesmo. IESE e vários outros autores. No meu site, aqui ó, no meu site de cálculo 1, tem livros aqui ó, de matemática básica de pré-cálculo, né? Certo? Assim, eu nunca olhei a fundo esses materiais, só que num primeiro momento pareceram bons, né? São materiais de uma escola técnica lá do Rio de Janeiro. Abertos, você pode usar tranquilamente. Não é pirateado não, é aberto mesmo. Agora, muitas vezes muda muito o objetivo, né? De uma fonte para outra, muda muito a abordagem devido ao fato de que o objetivo às vezes é muito diferente, né? Muda muito de uma fonte para outra. Enfim. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso num ln de um quociente. Então, vai ficar assim. Esse quociente que apareceu dentro do ln, é fácil calcular o limite dele, né? Pensando apenas nisso que está dentro do ln aqui, o limite dele é aquela história de fazer o quociente dos coeficientes líderes. 2 em cima dividido por 1 embaixo dá 2 aqui, esse limite. Então vai ficar assim. E posteriormente, né, calculando esse limite aí dentro, né, o limite interno vai ser 2, portanto, o resultado vai ser ln de 2. Só isso aí. 50, questão 50. ln ao quadrado sobre n. O que é que eu faço aí? Posso usar L'Hopital, porque ambas as sequências tendem a mais infinito. Mais infinito em cima e mais infinito embaixo. Né? É uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Só que para usar L'Hopital, eu expliquei isso na aula da outra turma, ontem. Para usar L'Hopital, você não vai aplicar L'Hopital na sequência. Você vai aplicar L'Hopital numa função real que estende a sequência. Então eu vou definir aqui a função f de x igual a uma fração do mesmo jeitinho que aparece na sequência, né? Só que usando a variável x para indicar que você está pensando agora numa variável real. Pronto, seja f a função ln de x ao quadrado sobre x
E agora eu vou calcular o limite dessa função, não da sequência, usando o L'Hopital. Usando o L'Hopital, o limite da função, quando x tende a mais infinito. Veja que eu mudei a variável e também o infinito agora eu escrevo com sinal. É praxe, isso aí para indicar que agora é limite de função e não sequência, né? Se você quiser deixar mais claro que agora o x é uma variável que assume valores reais em intervalos de números reais, você pode especificar explicitamente o domínio, né? Definida para x positivo, o domínio tem que ser restrito a esse intervalo aberto aqui de 0 a mais infinito, para você não ter ln de 0, nem ln de número negativo, nem divisão por 0 aqui. Então esse é o domínio dela, números positivos. Vamos calcular por L'Hopital esse limite aqui. O que é que a gente faz? A gente deriva embaixo e em cima. Derivada de x é 1, lá em cima a derivada vai ficar 2ln de x vezes 1 sobre x, né? Então vai ficar assim, lá em cima. Se deriva com relação ao ln de x, ou seja, chama isso aqui de u, você tem u ao quadrado, deriva com relação a u, fica 2u, e depois deriva o u com relação a x, que vai lhe dar 1 sobre x. O produto disso aqui é a derivada de ln de x ao quadrado. Agora já dá para eu calcular o limite? Acho que não, né? Preciso aplicar o L'Hopital de novo, porque aqui ó, você ainda vai ficar com uma forma indeterminada. Ainda é infinito sobre infinito. Calcula de novo por L'Hopital, né? Derivando embaixo e em cima mais uma vez. Derivada de cima vai ser 2 sobre x. Derivada de baixo vai ser 1. E agora sim, esse limite é fácil de calcular, vai ser 0. Certo? Aí o que é que eu faço? Eu não calculei o limite da sequência. Eu calculei o limite de uma função que estende a sequência. Tem um resultado aqui na aula 3... É aqui, limite herdado de uma extensão. Proposição 3 da aula 3. Se você sabe que o limite de uma função é L, e você tem uma sequência que é uma restrição dessa função, então o limite da sequência é também L, o mesmo limite da função. Então, pela proposição 3 da aula 3, segue que o limite da sequência, agora usando a variável n, o limite da sequência vai ter o mesmo valor, né? 0. Certo? É assim que eu recomendo que vocês façam. Não derive sequência. Não existe derivada de sequência. Antes de derivar, passe para uma função maior, né? Derivável, que estenda a sequência. Professor, preciso deixar claro que eu usei a proposição 3 da aula 3? Não, até porque não vai ter como lembrar de tudo, né? Esses nomes aí. Mas você pode falar de outra forma, né? Você pode dizer que como a sequência é uma restrição da função, né? Então vai ter o mesmo limite que a função. E a quantidade de detalhes que você tem que escrever em cada justificativa vai depender do contexto, né? Da questão, da quantidade de coisa que você precisa fazer na questão. Uma questão extensa que você precisa fazer um monte de coisa, e isso seja só um detalhezinho lá no meio, aí não precisa justificar tanto, enfim. 51, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Arco tangente de ln de n. O ln vai para infinito. E o que é que acontece com o arco tangente de mais infinito? Eu até expliquei aqui numa das aulas. Arco tangente de mais infinito significa o quê? Significa o limite, né? O limite, aqui ó, arco tangente de mais infinito é π sobre 2. No sentido que, a rigor não existe arco tangente de mais infinito, mas aqui eu estou me referindo ao limite. Limite de arco tangente de x quando x tende a mais infinito. É π sobre 2. Então, basicamente você passa para dentro o limite. Nessa questão aqui 51, né? Arco tangente de ln de n. O limite disso vai ser arco tangente do limite de ln de n. O limite de ln de n, por coisas que a gente sabe lá de cálculo 1, é mais infinito. Então vai ficar com arco tangente de mais infinito, que é π sobre 2. Arco tangente de ln de n. Ln de n tende a mais infinito. Aí eu vou ficar com arco tangente de mais infinito.
Ó, se você tiver com 30 segundos só para fazer uma questão da prova, você pode escrever assim, certo? Não significa que vai ter a pontuação completa, mas dá para entender que você está sabendo alguma coisa. Então já não vai ficar com 0 também. 52. Essa aqui, vamos lá. N menos raiz de N mais 1, N mais 3. O que é que eu faço aqui? Tenho que modificar essa expressão para poder eliminar a indeterminação que existe, né? Porque o limite da primeira parcela é mais finito. Aqui na segunda parcela eu também vou ter mais infinito, sendo que com um menos na frente. Então eu vou ficar com infinito menos infinito. Tem que modificar, né? Esse é o tipo de função, de expressão que a gente encontra quando está fazendo exercícios de regra de L'Hopital. Para eliminar indeterminações dessa forma, é bom a gente transformar num produto ou num quociente. Para transformar isso aqui num produto, é preciso ter um fator comum, né? Aqui eu tenho um N de um lado, seria bom que eu tivesse N aqui também para pôr em evidência. E eu posso encontrar um N aqui, ó, se eu tirar esses N's de dentro das raízes. Quando eu tirar de cada uma das raízes, eu vou ficar com raiz de N lá fora. Sendo que com dois fatores iguais a raiz de N, eu consigo um N, né? E aí eu ponho em evidência, já fatoro, e depois a gente vê o que é que faz. Primeiro vamos fazer essa fatoração aqui, ó. Então fica assim. Ó, quando sair um N daqui, vai ficar só isso dentro da raiz. E quando sair um N daqui, vai ficar só isso dentro da raiz. Perceba isso. Ó. Esse N saiu daqui. Deixa eu escrever mais detalhadamente para aí. O que eu estou fazendo é o seguinte. Ó. Onde tinha a primeira raiz, eu olhei para essa primeira raiz e escrevi assim. Onde tinha a segunda raiz, eu escrevi assim. Como, né? Apenas tirando um N daqui de dentro, né? Você divide as parcelas por N e tira esse N que você está usando para dividir. Quando ele sai dentro da raiz. A mesma coisa eu fiz com a outra raiz aqui, ó. Fica assim, né? Aí agora que você acabou de encontrar duas raízes de N, multiplica uma pela outra, você está obtendo N, né? Então N vai ser um fator também dessa parcela aqui, que eu posso pôr em evidência aproveitando também o N que eu tenho do outro lado. Quando põe em evidência, fica um de um lado aqui, que vem daqui, e o que sobra são essas outras duas raízes aqui, ó, essa e essa. Pronto. Agora o que é que eu posso fazer? O limite dessa expressão aqui é o quê? 1 menos 1, 0. Ainda é uma forma indeterminada. Posso fazer o que aí? Posso multiplicar e dividir pelo conjugado. Eu acho engraçado esse nome conjugado, porque é mais uma coisa que não tem definição. Eu aprendi com os alunos. Multiplica e divide pelo conjugado. E pior que faz sentido o nome, mas não tem definição para isso. Porque conjugado faz sentido lá no contexto de números complexos, né? O conjugado no contexto lá de números complexos eu sei o que é. É trocar o sinal do meio. Aqui também faz sentido, só que você entende o que é, só que para definir eu não sei não, como é que define isso não. Porque eu não sei qual é o sinal que eu tenho que trocar, né? Se eu fosse uma máquina, um computador, eu não saberia. Eu não entenderia isso aí não, né? Eu só entendo porque eu sou um humano, dá para adivinhar o que é que as pessoas querem dizer com as coisas. E ajuda, viu? Para explicar, ajuda. O que é que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, né? Ó, quando eu multiplicar pelo conjugado, multiplicar e dividir, né? Quem é o conjugado? O conjugado é esse aqui, ó. É trocar só o sinal do meio. Troca só o sinal do meio. Ó. O conjugado disso é isso aqui, ó. Só troquei esse sinal, de menos para mais. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo pelo conjugado e ao mesmo tempo multiplicando por esse conjugado a expressão que eu tenho lá em cima. Aí vai ficar assim, ó. Por que fica assim? Porque lá em cima é A menos B. Se eu multiplicar A menos B por A mais B, vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, fica assim, né? Vamos ver se isso aí funciona.
Aí lá em cima vai ficar o quê? Essa vezes essa outra aqui. 1 ao quadrado é 1. Certo? E embaixo fica assim mesmo. Lá em cima agora eu posso calcular o limite? Ou não? Acho que posso. Vai ter algum cancelamento lá. Não sei se vai dar tempo de fazer aqui. Tenho 4 minutos, acho que dá. Deixa eu ver. Vai sobrar 1 sobre n. Vai sobrar 3 sobre n. Vai sobrar também 3 sobre n ao quadrado. E o resto cancela, que foi o 1. O 1 foi cancelado. Acho que é isso aí. Ó, 1 vezes 1 cancela com esse. 1 vezes 3 sobre n está aqui. 1 sobre n vezes 1 está aqui. E 1 sobre n vezes 3 sobre n está aqui. Pronto. Simplifiquei lá em cima. Ainda pode simplificar mais lá em cima com esse n que tem, né, na frente. Então vai ficar o quê? 1 aqui, 3 aqui e 3 sobre n aqui. Então essa expressão agora é o novo numerador. Pronto. Lá em cima, quem é o limite? Agora, o limite lá em cima é 4. 4 lá em cima e embaixo vai ficar como? 1 mais 1. Né? Ó, veja que isso aqui, o 1 permanece, o 1 sobre n vai para 0. O 1 permanece, o 3 sobre n vai para 0. Então fico com raiz de 1 aqui, raiz de 1 aqui. O produto é 1. 1 mais 1, 2. 4 sobre 2. 2, pronto, resolvido. Certo? Veja que eu nem escrevi limite aí, eu apenas simplifiquei a expressão que apareceria dentro do limite, né? Isso aqui é a sequência dada. Estou modificando a sequência dada até chegar aqui. Nesse momento que eu preciso falar de limite, eu não vou colocar igual aqui, porque eu não quero dizer que isso é igual a isso, eu quero dizer que o limite da expressão à esquerda é igual a 4 sobre 2. Então eu coloco setinha. Claro que aqui, ó, se eu quiser deixar mais claro o que é que eu quero dizer, eu teria que fazer o que aqui? Teria que fazer limite quando o que acontece, né? Limite, tá, mas limite quando o que? Aí se eu quiser deixar mais claro, eu coloco setinha quando n tende a infinito, né? Aqui eu não fico muito bom, mas eu acho que vocês entenderam o que é que eu quero, porque no Word aqui não fica muito bom, né? Essa setinha em cima teria que ser maior, uma setinha mais estendida aqui. Assim, mais ou menos isso, né? O limite disso, quando n tende a infinito, é isto, que simplifica para 2, certo? Pronto. Então eu estou mostrando aí várias formas de escrever, né? Eu vou encerrar a aula. Depois eu atualizo lá o Classroom com a gravação, os arquivos organizados e tal. E a gente se vê próxima semana. Dúvidas?